requer constância. E como Paulo vai nos dizer, a nossa luta não é com sangue nem com a carne, né? Mas com o nosso adversário, aquele que tem tentado tirar a nossa presença, acabar com as nossas famílias, destruir amizades. Mas Deus está levantando homens e mulheres para estar palestrando com a igreja cada dia, para que a igreja fique fortalecida em Cristo, que a igreja fique enxertada na videira. Aquele que quer pode ficar sobre seus pés. Gostaria de estar dando início aqui na palavra do Senhor. Ele também está agradecendo minha amada esposa que tem me acompanhado. Gostaria que o irmão abrisse a Bíblia em João 15, versículo 1. E também gostaria que hoje está lendo em Isaías 5. João 15, que é o tema, próximo tema da campanha. João 15. Amém? Todos acharam? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Mais uma vez, irmãos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Agora gostaria de falar, irmãos, Isaías, capítulo 5. Tirarei as suas células, para que sirva de passos, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinhos, e as nuvens darei ordem, que não derramarão chuva sobre ela, porque a vinha do exército do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que estivesse o juízo, tereis aqui opressão, juízo, tereis aqui o clamor. Como pode sentar? Amém. Essa mensagem ao Isaías
se arrepender dos seus maus caminhos e voltar a Deus. Mas quando nós estamos na palavra do Senhor, nós vemos que isso não aconteceu, porque diversas vezes o povo de Deus ele vai falhar contra o Senhor. O povo de Deus por diversas vezes vai pecar contra o Senhor, vai afastar do caminho do Senhor. E o Senhor levantou esse povo, o Senhor conduziu esse povo, o Senhor deu para esse povo o que comer, o que beber. Deus mostrou para o povo dele o quanto Deus amava ele, o quanto Deus estava com eles. Mas o povo apenas distanciava do Senhor. Esse povo foi chamado para poder dar fruto para o Senhor, que onde que eles passassem, eles pudessem ver a glória de Deus. Mas isso não vai acontecer por causa de idolatria, porque o povo sempre estava com um olhar distante de Deus. E quanto mais o povo pecava, mais o Senhor distanciava. Por mais que diversas vezes Deus tinha perdoado o povo dele pelos seus pecados, o povo voltava a pecar novamente e se distanciando do Senhor. E o Senhor, irmãos, nos chama para estar perto. O Senhor nos chama para um relacionamento. Mas o povo de Israel não entendia isso. O povo de Israel sempre estava querendo fazer a necessidade da carne e não voltava o seu pensamento ao Senhor, a vida ao Senhor. Por mais que o Senhor falasse com o povo dele, que avisasse o povo dele, o povo se encontrava distante da presença, o povo se encontrava distante do Senhor, até chegar a um determinado ponto onde o Senhor vai deixar que esse povo fique cativo na Babilônia, onde o povo de Deus vai ser aprisionado, onde o povo do Senhor vai sentir saudade do maná, da provisão. E esse povo cativo, por cometer a desobediência, onde esse povo vai sofrer na mão da Babilônia. Mas o Senhor sempre está levantando um grande homem para mostrar como devemos agir, para mostrar como devemos fazer, como devemos andar, como devemos nos comportar. E na Babilônia, vamos ver Daniel. Por mais que na Babilônia tinha sofrimento, tinha angústia, tinha morte, porque lá não tinha Deus, não tinha presença. Mas Deus vai levantar Daniel, para que Daniel pudesse ser um vaso escolhido, ser uma ferramenta em meio à idolatria, em meio à corrupção. Em meio a tantos manjares, tantas coisas que Babilônia oferecia, Daniel resolveu se separar. E assim, irmãos,
dia, Nabucodonosor. Mas Daniel preferiu o Senhor. Daniel preferiu a presença do Senhor. É assim, irmãos. Temos que desejar a presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor a cada dia. Daniel foi um homem, e quando nós olharmos para ele através da palavra, vamos ver que ele foi capacitado por Deus para andar, para ser referência em meio ao povo. Por mais que seu nome foi trocado, Daniel não deixou que isso contaminasse ele. Belsazar. Mas que o mundo tente trocar sua identidade,
estamos? Se uma pessoa chegar, irmãos, até vocês, se uma pessoa chegar com necessidade, será que você tem fruto para oferecer? Será que você tem uva? Será que você está dando uvas boas para alimentar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão perdidos? Como estamos? O que Jesus nos chama, irmão? Para que nós possamos ser sal, para que nós possamos ser luz, para que possamos ser referência, ajudar os necessitados, ajudar todos aqueles que precisam, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que estão distantes da presença. Jesus nos chama, irmão, para podermos estar cada dia mais ligados com Ele, por mais que não seja fácil, por mais que seja difícil. Devemos acordar todos os dias e lembrar que eu estou na videira. Quando eu estou na videira, eu começo a produzir. Mas quando eu não estou na videira, eu não produzo. Eu começo a secar. Quando eu não estou em Jesus, eu começo a me distanciar, a morrer aos poucos. Às vezes, olhamos algo externo, mesmo que possamos ver uma pessoa bonita, bela, mas como estar por dentro? Porque quando vemos uma árvore morrer, quando vemos esse externo seco, é porque as raízes já secaram. Então temos que visitar o nosso íntimo, o nosso interior, e ver como nós estamos, como estão as nossas raízes, como está a nossa vida em Deus, como está a nossa vida em Jesus. Através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, nós vemos se estamos na videira ou não. Será que eu falo bênção? Será que eu profetizo coisas boas na vida dos meus amigos, dos meus irmãos? Será que eu tenho encorajado? Ou será que eu só tenho feito fofoca? Será que eu só tenho feito crítica? Será que eu só tenho apontado o meu dedo em vez de ajudar? Como está a minha vida? Como está o meu interior? Quanto mais eu faço vontade do mundo, nós sabemos que mais distante do Senhor nós fica. Nós vimos outra vez de Adão. Deus descia ele e adicionava com Adão. Mas quando o pecado entrou em Adão, Deus se distanciou. Então que possamos levar todas as vezes que pecamos, todas as vezes que fazemos algo que não agrada ao Senhor, estamos distanciando da presença do Senhor. Muitas vezes estamos aqui na casa, podemos estar aqui na casa, glorificando, louvando, fazendo a obra do Senhor externamente, mas o meu interno, como está o meu interno? Será que eu tenho jejuado? Será que eu tenho orado ao Senhor? Será que eu tenho alimentado do verdadeiro alimento, que é a palavra?
sem alimentar, ficar sem comer. Fala isso, irmãos. 2, 3, 4 dias, aí o seu corpo começa a hibernar. Você já não aguenta mais caminhar como você caminhava, falar como você falava. Aí você corre para poder alimentar. E nossa alma, ela também precisa de alimento. A nossa alma também precisa se fortalecer. A nossa alma apenas vai fortalecer do alimento que vem da palavra. É a palavra. A palavra que vai nos fortalecer a cada dia mais. Através da palavra que vamos saber o caminho onde devemos andar, caminhar. Porque Deus é a própria palavra. Deus é o caminho. Como podemos caminhar espiritualmente fraco? Será que a minha alma, o meu espírito está edificado no Senhor? Porque quando a nossa carne, ela grita, quando a nossa carne fala, para poder estar longe da presença do Senhor, quando nós afastamos da presença do Senhor, é porque nossa alma já está ferida, já está sem força, porque começa no interior. Mas quando eu vejo que o meu interior está fraco, quando eu começo a alimentar o meu interior, eu começo a ficar forte. Crítica nenhuma me abala, ofensa nenhuma me atinge, fofoca nenhuma chega aos meus ouvidos. Eu paro de prestar atenção nos erros dos outros e começo a olhar para a cara em Cristo. Como está a nossa vida perante a presença do Senhor? Como está a nossa vida na casa do Senhor? Para onde nosso olhar está sendo direcionado? Por um momento, Davi, já rei, ele vai subir no terraço e vai avistar uma mulher se banhando. E vai desejar aquela mulher, porque seu olhar nesse momento não estava mais em Deus. Deus já tinha feito grandes maravilhas através da vida dele. Mas no momento que ele decidiu tirar o olhar de Deus, ele vai desejar uma mulher. Vai pedir para o seu servo se ele pudesse trazer essa mulher para ele, para ele pudesse se relacionar com essa mulher e cometer esse grande pecado. Eu conto essa história, irmãos, porque eu imagino que nesse momento, quando Davi deseja essa mulher, quando levanta seus servos e buscar ela, que fruto Davi estava apresentando perante o seu povo? Qual o fruto?
que não agrada ao Senhor, que tudo estou oferecendo para o mundo que está vivendo. O que eu estou falando para aqueles que estão distantes da presença do Senhor? O que eu tenho pregado para eles? Eu tenho chamado eles para perto, ou tenho chamado eles para longe? Jesus quer todos na presença dele. E Deus levantou a igreja para que a igreja pudesse dar fruto, para que a igreja seja referência. Porque Israel falhou. Israel falhou. Mas nós, igreja, Deus tem confiado em nós. Deus tem acreditado em nós. Quando nós tiramos nosso olhar de Deus, quando nós começamos a prestar um culto falso ao Senhor lá fora, estamos matando vidas, estamos afogando vidas. Nós somos chamados para servir, para trazer vida, para apresentar Jesus, apresentar o pão vivo. Não fomos chamados para poder distanciar as pessoas da casa do Senhor. Que possamos refletir a nossa vida, refletir o nosso eu. Como eu estou lá fora, como eu estou, quando não estou na casa do Senhor. O que está na casa do Senhor, purificando, cantando, roubando, é uma coisa. Outra coisa é eu lá fora, dando grande testemunho, dando grandes frutos para o Senhor, caminhando com o Senhor, caminhar. Quantas lutas vier, as afrontas vier, devemos lembrar que Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador. É o Espírito Santo que fala em nossos corações. Ele intercede por nós. Ele nos diz assim: olha, mas precisamos estar cheios. Precisamos estar cheios. Se estivermos vazios, estamos proposto a muitas coisas entrar dentro de nós, fazer fumaça. Em Atos 2, irmão, onde a igreja vivia em comunhão, ali vemos, irmãos, a verdadeira igreja, onde um ajudava o outro. Ali na igreja ajudava os necessitados. Ali na igreja ali era a verdadeira identidade de Jesus. Mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, temos amor, temos alegria, temos paz, temos paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temos
Amém.